Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, mais uma vez aqui da distância que nos impõe a realidade, vamos tornar um pouco atrativa tentar tornar atrativa essa aula, né, da atividade 2 do segundo bimestre. Vamos falar um pouco sobre o indivíduo. Então, o tema dessa aula é tornar-se indivíduo. Lembrando que todo o estudo do segundo ano, desde o primeiro dia que nós vimos Descartes até o último dia, vamos ver uma ética global, ele tratará sobre ética. E eu os recordo que a ética é a escolha que nós, seres humanos inteligentes, fazemos do convívio social. Qual é a melhor forma de conviver, né? Nessa sociedade, se convive assim, é a melhor forma. Vimos na aula anterior, o utilitarismo, e vimos que aquilo é uma forma de entender a prática social também, o que é mais útil, o que é melhor, o que dá mais prazer, o que nos leva a conviver de uma maneira mais prática. Hoje vamos ver dois autores, Paul Ricoeur e Michel Foucault. Né? A habilidade é identificar diferentes concepções de indivíduo. Então, o objetivo é estudar Michel Foucault e Paul Ricoeur com a linguagem, o outro, a subjetivação e o poder. Vamos, então, por partes. Vamos começar aqui com Paul Ricoeur. Para Paul Ricoeur, o ser humano se forma ser humano através, ou o meio mais importante para Ricoeur é a linguagem. Né? É pela linguagem. Né? Essa linguagem tem como função descrever, revelar e criar realidades. E isso é muito interessante nós percebemos, porque, como eu falei lá no primeiro ano, não sei se você tem essa lembrança, que nós, seres humanos, começamos principalmente através da escola, a imaginar que pensamos e perdemos a dinâmica do assombro à realidade. E começamos a pensar que isso é assim porque sempre foi assim. É assim porque, né? Não sei. E a gente acaba, por preguiça intelectual também, de pensar as coisas, acaba aceitando como se tudo fosse do jeito que é, porque sempre foi assim, pronto. Assim não tem problema, não me deparo com a realidade, não penso. Mas a linguagem, ela não é neutra. Né? A linguagem sempre tem uma função ideológica que nós vamos ver lá no terceiro ano com um cara chamado Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Paul Ricoeur fala, então a linguagem tem essa função de descrever. A gente vê uma coisa e temos que dar um nome à coisa. Isso, por exemplo, é uma caneta, né, esferográfica. Damos um nome para identificar aquela coisa. Pode ser um nome sobre a forma do objeto, pode ser um nome sobre a função do objeto, não é? O que aquilo faz em relação a, e por isso ele tem uma determinada função, e aí damos o nome de. Serve também para revelar as coisas, né? Porque há coisas, né? É que essa palavra coisa é muito má aqui determinada, porque representa um objeto, né? Uma coisa. Mas há realidades, então, melhor falando, que não são descritas mediante um objeto, uma coisa, não é? Isso aqui você vê que é uma caneta que seguro e você pode descrevê-la porque você tem um conhecimento de causa do que é uma caneta. Se não tivesse, também não seria possível ter a inteligência para entender esse objeto. Porque alguém falou para você que isso tem esse nome, por isso você o associa. Ok? Mas há realidades que não têm forma. E você, como inteligente, já deve ter pensado, o que será? Não? Uma realidade que não tem forma é, por exemplo, a alma. A alma não tem forma. Não dá para você falar um objeto assim, a gente fala alma. Não. Deus não tem forma. A gente tenta muitas vezes identificar Deus pondo-lhe uma forma, não é? Um senhor de barba, assim, assado. Ou criamos realidades. O amor também não tem forma. O amor se demonstra pelos atos do amante, não é? Não adianta nada você, Joãozinho, aí falar amo minha mãe,
mas não faço nenhum agrado à minha mãe, não ajudo ela com as tarefas de casa, né? Mariazinha está apaixonada por Joãozinho, mas não dá nenhuma declaração de amor, não há uma rosa, não há uma flor, não há, né, que amor é esse? Mas são realidades que nós usamos de que meio para fazê-la compreensível? A coisa em si, o objeto, ou a realidade que não tem forma? Usamos o meio da linguagem. Então, a linguagem, para Paul Ricoeur, é esse meio pelo qual nos individualizamos, né? A linguagem e o real são mediados por símbolos. Então, Paul Ricoeur também trabalha a questão simbológica. Isso é muito interessante. O marketing, quem for fazer projeto de vida, né, dentro da área de administração e marketing, ou propaganda e marketing, pois verá que a função do símbolo ela é muito forte para nós seres humanos, não é? Eu me recordo uma vez que passando diante de um estabelecimento, meu filho Miguel era piquititico, deveria ter 1 ano e pouco ou 2 anos no máximo, e o menino safadinho já olhou para um determinado símbolo e falou: McLanche, não querendo fazer nenhuma propaganda, mas ele já, McLanche feliz, brinquedo, já associou o símbolo, né, com o desejo. Então, a nossa realidade ela é mediada por símbolos, pelo imaginário, pelo mito, pela poesia, que se configura em textos, documentos e monumentos. Então, para Paul Ricoeur, a linguagem descreve realidades e depois nós plasmamos essa realidade em alguma coisa. Uma linguagem ou um povo que tinha muito forte isso é o povo hebreu. Né? Para o povo hebreu, o povo que escreveu a Bíblia, você pega lá a Bíblia, suponho que o senhor e a senhora que me assiste conhecem esse livro, né? As Sagradas Escrituras, e para o povo hebreu descrever, por exemplo, a descida do Espírito Santo quando João batizou Jesus no Rio Jordão, foi mediante a que símbolo, a que realidade? Porque para o povo judeu, uma realidade muito abstrata não dava significância, não tinha significado, eles tinham que ver algo palpável, tocável. Então, dessa em forma de pomba. A pomba é um objeto, estou vendo, é um animal, vejo, há uma forma, então descrevo o ato imaginário simbólico dentro dessa perspectiva. Continua Paul Ricoeur. É preciso, porém, lembrar que o uso da linguagem segue um modelo padrão para qualquer escrita, ou seja, delimita, ordena e explica. Então a linguagem ela tem que ter uma delimitação, e isso é lógico, não é? Se não houvesse uma delimitação dentro da linguagem, nenhuma forma onde nós nos comunicamos, nem eu lhe compreenderia, nem você a mim. Né? Você agora compreende o que eu falo. Pode até não entender muito de filosofia, entender o conteúdo, mas está entendendo o que eu estou falando, você ouve, você decodifica dentro da sua mente, ordena e aquilo se torna claro, não é? Isso se dá por meio da linguagem. É também função da linguagem evidenciar que às vezes há simetria, mas também assimetria entre o real histórico e o irreal de ficção, visto que ambos são mediados pelos signos e se configuram pela função referencial da intriga ou laço mimético entre fábula e imitação. Isso aí que Paul Ricoeur falou de maneira tão estranha, né? Tão misteriosa e tão filosófica, o que ele quer dizer? Que, através da linguagem, nós relatamos o mundo real que vemos, isso é tal objeto, isso é uma caneta, mas também podemos criar um mundo que não existe, né? Um mundo referencial dentro de uma função fabulosa. Não é? Pega lá, vamos ver uma obra que você já deve ter visto, Senhor dos Anéis. Aquela obra de Tolkien foi feita toda da imaginação daquele sujeito, daquele senhor, né? De uma profundidade tremenda aquela obra, né? De forma mais teológica. E ele criou todo um mundo, inclusive línguas élficas, para explicar o mundo que de fato não existe, não é? E ele usou qual meio para criar esse mundo? A linguagem. Então, para Paul Ricoeur, em geral, podemos dizer que o indivíduo tem duas dimensões: ser membro de uma sociedade e
em sentido moral, ser um ser independente e autônomo. Nós, através da linguagem, pertencemos, por exemplo, nesse momento, ao Brasil. Né? Estamos no Brasil, numa sociedade brasileira, com determinadas formas de enxergar o mundo, e nos comunicamos maiormente pelo português, pela linguagem que nós compreendemos. Nesse sentido, nós somos membros dessa sociedade. E nós também podemos ser um ser independente e autônomo no sentido de que eu, através da linguagem, concebo umas realidades éticas, estéticas e assim por diante, políticas, e esse meu falar e também o meu agir me leva a congregar com outras pessoas que têm a mesma forma de enxergar o mundo. Né? Esse negócio de os contrários se atraem, psicologicamente é um absurdo. Quem se atrai são os que têm os mesmos objetivos, não é? E isso seja na área do amor, na área da política, na área do trabalho, né? E isso se evidenciará melhor quando você estiver na faculdade. Verá que seus coleguinhas são muito parecidos a você, porque têm a mesma noção de habilidade laboral. Escolhi engenharia porque amo matemática. Você não vai ver um cara de humanas fazendo engenharia, muito complicado seria, não é? E assim e o contrário também. Ok? Pensemos agora a Michel Foucault. Peço-vos mais uma vez desculpa, porque de fato essa aula sobre o tornar-se indivíduo seriam 4 aulas, mas pelo atual momento em que vivemos, eu as restringi em uma aula apenas, tá? Por isso a aula pode ser um pouco cansativa e um pouco longa. Peço-vos mais uma vez perdão. Então vamos ver Michel Foucault. Michel Foucault trabalha muito relações de poder. A sua obra, a principal, uma das, chama-se Vigiar e Punir. Vamos ver um pouco. Foucault então discorre que as relações de poder postas, seja pelas instituições, escola, prisões, quartéis, foram marcadas pela disciplina, mas a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, que é apenas um modelo reduzido do tribunal. Aí está a página 149 da obra de Foucault. O que significa isso? Que o interessante é a gente entender o que o cara está ali querendo. Ele fala de maneira complicada. Aqui o meu papel é tentar torná-la um pouco mais inteligível. Foucault fala, nós temos um corpo, disciplina-se esse corpo e se disciplina o sujeito. O sujeito será o indivíduo ao qual foi disciplinado a sê-lo. Você então não seria tão livre na visão de Foucault, porque você é mais ou menos determinado segundo o modelo, ou segundo o critério, ou segundo a instituição na qual você participa. Entendeu? Por exemplo, a escola. Eu faço uma comparação na sala de aula entre escola e empresa. A escola tem um sinal sonoro? Sim. Há um uniforme? Pois sim. Existe um local determinado onde você tem que ir como aluno? Sim, você não pode estar no segundo A e ir para o segundo B a seu livre critério. Tem uma sala determinada, aquela sala tem um material determinado, você tem um horário específico para sair para comer, você tem alguém que te olha e te vigia, que no caso sou eu o professor. Inclusive a nossa escola tem câmeras, né, para que nós fiquemos mais à vontade em relação à liberdade. E a empresa? A empresa também tem um uniforme, a empresa tem um sinal sonoro, a empresa tem horário de comer e horário de não comer, a empresa, o que difere da empresa, tem um diretor, tem um chefe de linha, tem um gerente, tem 1000 caras acima de você quando você entrar na empresa. O que diferencia é que na escola você tem uma tal de nota, né? E na empresa você tem um tal de salário. E você pode jogar querer fazer o seu objetivo dentro dessas perspectivas. Mas o que aqui discorre em Foucault há umas relações de poder, onde o sujeito se delimita a seguir aquelas normas, porque naquela sociedade alguém pensou que isso seria melhor para que aquela sociedade funcionasse. Então você, digamos assim, abre mão da sua liberdade em troco daquilo. O problema talvez esteja aqui, não sei se Foucault trata disso, é a questão da consciência ou não, do ser ou não livre em relação a fazer determinada coisa ou não.
Mas esse é tema lá do terceiro ano, quando a gente estudar a liberdade. Foucault continua: pela disciplina que as relações de poder se tornam mais facilmente observáveis, pois é por meio da disciplina que estabelecem-se as relações opressor, oprimido, mandante, mandatário, persuasivo, persuadido e tantas quantas forem as relações que exprimam comando e comandados. Então, para Foucault, a relação de poder, nós vamos estudar o poder também lá no terceiro ano, mas há várias formas de poder. Por exemplo, o poder da força, o poder bélico, o poder econômico, o poder persuasivo. Eu, na sala de aula, tenho o poder bélico da força? Até posso dar umas pancadas em 2 ou 3, mas se juntar todo mundo, eu não tenho esse poder bélico, não é verdade? Tenho o poder econômico? Olha, fulaninho, Joãozinho, se fizer a minha lição te dou R$100. Não tenho, e mesmo que tivesse não daria. Tenho o poder persuasivo? Esse tenho e uso sempre, não é? A distância fica um pouco mais complicado de fazê-lo, mas tenho esse e uso muito esse poder persuasivo. É um poder que é muito usado dentro do marketing, como nós já falamos, e também é muito usado pelos políticos, não é? Porque no Brasil, por exemplo, é obrigatório o voto. Na minha modesta opinião, o voto deveria ser facultativo. Vou votar se quero, e porque vejo nisso um ato da minha cidadania, um ato ético e político. Se fosse facultativo, o político, né, aquele que quer se eleger para ter um comando em relação a um determinado cargo, ele deveria primeiro nos convencer que votar é bom e depois falar: votar é bom, votem em mim que sou bom. Essa primeira parte ele não tem, né, porque como o voto é obrigatório, você tem que ir votar por força da lei. O político, então, ele se deixa essa primeira parte e fala: não, votem em mim porque eu sou bom. Aí ele vai argumentar de maneira a convencer-nos que ele é o cara que merece o meu ou o seu voto. Tudo em relação a poder. A obra de Foucault, Vigiar e Punir, vai nesse sentido. Se você é vigiado a todo momento, né? Se você faz o que se pede, você recebe uma glorificação. Se você não faz, você é punido. E aí vemos 3 aspectos dessa obra. Um aspecto chamado panóptica. Pan significa tudo, né? Aquilo que engloba o todo. Óptica é a visão. Panóptica é uma nova maneira de olhar para o corpo. Vigilância generalizada, direta, contínua, iluminada. Por conseguinte, tudo, sem exceção, será observado, filmado, catalogado. Na nossa vida, você nasce, certidão de nascimento. Você casa, certidão de casamento. Você vai trabalhar, carteira de trabalho. Tem um RG, tem um CPF, tem uma certidão de óbito quando você morre. Ou seja, você está vigiado em todo momento. E a internet, por mais que nós pensemos que estamos numa distância segura em relação a tudo, não é? Posso fazer, às vezes, 1000 coisas erradas porque ninguém vai me punir. Esse é um leso engano, porque de fato somos muito vigiados pela internet, ainda que não o saibamos, não é? Mas se controla muitas coisas, quase tudo pelo esse meio virtual na nossa vida. E nós às vezes não nos damos conta, inocentemente cremos que, né? E também em relação à questão psicológica, às vezes tem uma relação afetiva por meio virtual e acho que aquilo não me afeta, e afeta sim, mas é tema para uma aula mais posterior. Outra visão aqui é a sequestradora. É uma maneira nova de utilizar toda a força dos corpos, de reorganizá-los, localizá-los, agrupá-los no tempo e no espaço, seguindo suas forças e energias. Então, por exemplo, Foucault fala: por que foi criada a escola? A escola é uma instituição. Foi criada para tirar da rua, digamos, uma parcela da população que estaria ali atrapalhando, não é? Então, pomos numa escola, onde ali será formado. E formado para quê? Como nós já vimos o exemplo que eu coloquei, a formação acadêmica escolar muitas vezes parece a formação, isso segundo Foucault, ok? Há uma formação dentro de uma empresa. Então, quando você sai do ensino médio e já vai para uma empresa, você já está habituado. Você já foi formado, colocado numa forma, né? De uma determinada forma.
pão de forma, quadradinho, e você vai para a empresa sem muito questionar, você já está adaptado, tem sinal, tem alguém que toma conta, tem salário, acabou, aquilo é o seu mundo. Por quê? Porque você foi tenra idade, desde pequenininho, creche, primeiro ano, segundo, blá blá blá, até que você apto para trabalho braçal na empresa. Parabéns. Então essa é uma forma sequestradora de vigiar e punir. Quem fala da escola fala do quartel, quem fala do quartel fala do hospício, do hospital. Tudo são formas, instituições para tirar uma parcela da população da rua e você a forma, não é? Você coloca uma pessoa dentro de um quartel e aquela expressão, não digo que é boa nem digo que é ruim, ok? Não faço um juízo de valor. A pessoa é treinada, adestrada a pensar, não só apenas o adestramento do corpo, segundo Foucault, mas adestra-se a mente. Adestrando-se o corpo, Foucault, adestra-se a mente. Você acaba pensando como aqueles pensam e acaba achando que aquele pensamento é o pensamento que deve ser, porque você foi formado assim. Repito, para que quede claro, para que fique, né, que não estou dizendo um juízo de valor se isso é bom ou é mal. Questione-o você, né? Mas é uma forma, segundo Foucault, de controle social. Lembre-se que o tema da aula é tornar-se indivíduo. E o que é o indivíduo? É um ser que, diante de uma determinada situação, consegue conceber essa situação eticamente, sabendo quais são as variáveis éticas daquele agir ou daquela proposta daquele grupo, e se posicionar frente a ela de maneira mais objetiva. Fazendo ou não aquilo que é proposto pelo grupo é outra história, mas você consegue sair, se posicionar, enxergar a realidade, o grupo está me propondo isso, eu ajo ou não ajo eticamente, aí sim seria uma escolha mais livre, talvez não 100%, mas seria mais livre. Outra coisa é o sujeito idiota, do grego idiotês, aquele que se deixa conduzir sem questionar. Então o cara não questiona, o cara é conduzido e ele vai engolindo aquilo como se fosse bom. Um exemplo bobo que vou pô-los, ponho também na classe quando temos aula ali, você pega um sujeito que está na moda, um Neymar da Silva. Neymar pintou o cabelo de roxo. Haverão muitos idiotas que não questionam e pintarão também o seu cabelinho de roxo, porque foi induzido a pensar que aquilo é a liberdade dele. Eu estou agindo livremente, fiz essa tatu aqui, mas não. Então você nem pensou, né? A última forma que eu já entrei nessa questão é a disciplinar. O corpo deve ser continuamente exercitado, treinado, modelado, remodelado, remendado, corrigido, através de recompensas e punições. Então essa é a forma disciplinar de... Segundo Foucault, disciplina-se o corpo, disciplina-se a mente. Então, meu querido aluno, eu agradeço a paciência e a participação de vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não, aqui há os comentários que vocês podem me ligar, me escrever quando for necessário. Há também muitos autores que tratam desses temas na internet, muito melhores do que eu. Eu deixo aqui para vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.